Duplas de chefes é algo muito comum nos jogos para dificultar a sua jornada durante um jogo. Porém, tem jogos que gostam de dificultar mais ainda a sua jornada dentro de um jogo, colocando você para enfrentar 3 ou mais chefes durante uma partida. E é sobre isso que vamos falar hoje. No vídeo de hoje eu separei trios de chefes extremamente chatos dos games. E se você caiu aqui de paraquedas, já vai deixando o seu like e acompanhe alguns dos meus vídeos. E se você gostar, se inscreve aqui no canal para fortalecer. Temos vídeo todas as quartas-feiras. Então, sem mais delongas, simbora! Mortal Kombat Shaolin Monks é um jogo que já foi mencionado aqui no canal. É um jogo que eu acho muito divertido e um jogo que pode ser muito complexo se você está jogando esse game pela primeira vez. E nesse jogo tem um trio de chefes que é muito chato de enfrentar, que no caso é a Kitana, a Mileena e a Jade. Essa boss fight inicialmente é até complicadinha, principalmente se você tá jogando sozinho. Porém, como o foco inicial é a Kitana que tá sob um controle mental fazendo ela lutar contra você, é só você jogar ela no campo de força que o feitiço que tá controlando a mente dela começa a ser quebrado. Nisso, você tem que impedir que a Mileena e a Jade abram um campo de força pra ela sair, senão você vai ter que fazer tudo de novo. E se você estiver jogando sozinho, vai ser uma tarefa um pouco complexa, porque enquanto uma te ataca pra te eliminar, a outra fica liberando a Kitana do campo de força. Então vai se tornar de novo um trio para você enfrentar. Agora, quando o efeito do feitiço quebrar, vai virar só duas, então vai ficar um pouco mais equilibrado se você estiver jogando em dupla. Agora, se você estiver jogando sozinho, ainda vai ter problemas. Mas se você conhece a técnica dos personagens, se você conhece o time delas, vai se tornar uma boss fight até que fácil. Agora, se você está jogando esse jogo pela primeira vez e estiver jogando sozinho, é bem provável que você fique aí um bom tempo enfrentando essas 3 ninjas. Final Fantasy X-2 do PlayStation 2 é um jogo que eu tenho uma vaga memória porque foi um jogo que eu não joguei muito quando eu era criança. Porém, uma coisa que eu me lembro muito nesse jogo era um trio de chefes que eu sempre empacava na hora de enfrentar eles, que no caso era a LeBlanc, o Orm e o Logos. Oh! Who's there? LeBlanc! Remember that name well, loves. Ah, the thief. Whatever do you mean? Ugh, that's what I hate about amateurs. Maybe she'll go away if we ignore her. You! I heard that. Just as I was saying, amateurs, They have no concept of what it takes to be a true spear hunter. Amateurs, weren't you following us? following. A mere coincidence. You was right, boss, as always. Indeed, following them has paid off splendidly. Laugh while you can. A LeBlanc, o Worms e o Logos foi o primeiro trio de chefes que eu enfrentei quando eu era criança e pra mim foi um trauma muito grande porque eu demorei muito tempo pra enfrentar eles. Hoje em dia eu não sei como seria, porque naquela época eu não sabia ler direito e eu não sabia ler inglês, então eu não entendia ao certo como que fazia pra derrotar os personagens. E nisso eu ficava um bom tempo ali, mas em um certo momento eu consegui derrotar eles. E por ser uma boss fight que marcou muito a minha infância, eu vou deixar ela aqui como um trio de chefes extremamente apelões de enfrentar. God Hand, que pra mim é um dos melhores jogos já criados pro PlayStation 2, um jogo que sim merecia um remake. Tem um trio de chefes que é extremamente apelão, que eu acho que é o trio de chefes que eu mais passei raiva na minha vida, que é o trio Conchita, Felix e Bruce. That's a nice right arm you got there. This is the loser we messed up on our walkabout? Madam Conchita, he's got a new arm, huh? It's payback time. Bruce, Felix, get him!
Alright. Esse trio de chefes apelões, eles estão em busca da mão de Deus que tá com o Dini, que é o protagonista do jogo. E a sorte durante essa boss fight é que você não enfrenta os três ao mesmo tempo, você enfrenta eles de uma maneira revezada. E o primeiro a você enfrentar é o Felix, que é o personagem tanque. Ele tem ataques muito pesados e dá bastante dano. Ele tem ataques de curta e média distância, ataques de curta distância como a chifrada que ele dá, e ataques de longa distância como, por exemplo, quando ele bate com as mãos no chão, provocando um terremoto que vai na sua direção. Entre eles, ele é o mais fraco e o que toma mais dano, então você consegue derrotar ele sem usar nenhum tipo de especial, você consegue derrotar ele basicamente só na base da porrada mesmo. E em seguida você enfrenta o Bruce, que na minha opinião é o mais apelão entre eles. Ele é um personagem mais rápido e tem ataques de curta, média e longa distância. Ataques de curta distância como, por exemplo, o golpe dele com o bumerangue, de longa distância quando ele arremessa o bumerangue, e de média distância a rasteira tripla dele. Porém também tem ataques de cegueira, no qual libera uma espécie de gás pela boca dele, bloqueando todo o seu campo de visão. Então torna ele um chefe mais complexo de enfrentar. O aconselhável é usar as magias, mas também apelar bastante para porrada contra ele, que ele vai ficar encurralado e não vai conseguir atacar você. Por fim, a Conchita, que é uma personagem de curto e médio alcance, que ela tem vários ataques curtos como a estrela dela, e ataques de média distância com o chicote dela. Conchita em si não é uma personagem que tem uma grande variedade de ataques, porém ela compensa isso na sua extrema velocidade. Acho que ela pode ser até mais rápida que o Bruce no jogo. E a minha dica para enfrentar ela é você utilizar as caixas do cenário a seu favor, ficar atacando as caixas nela, que vai liberar até cartas de poder. Nisso você usa os poderes contra ela. Porrada não é muito eficaz porque ela tem uma grande variedade de ataques com o chicote, então isso vai te deixar bem encurralado. Mas quando você utiliza as caixas e a magia, você consegue derrotar ela com facilidade. Mas durante o jogo você encontra eles mais uma vez, e dessa vez eles vêm de 2 em 2, às vezes vêm os 3 ao mesmo tempo contra você, então complica bem mais a sua batalha. Porém, depois de você derrotar eles, eles fogem e no final eles acabam sendo eliminados pelo Azel. We'll get the God Hand next time. You should consider a change in careers. Who do you think you are, you filthy human? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer aqui o canal. E se foi a sua primeira vez aqui no canal e gostou do conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Aqui neste canal temos vídeos todas as quartas-feiras. E também me sigam no meu Instagram, se quiser lá pra gente trocar uma ideia, se vocês tiverem sugestão de vídeo. Tendo dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem. Falou e fui.